Bem, galera, um tema muito importante em cardiovascular é ciclo cardíaco. Então, o que é o ciclo cardíaco? Aqui tem imagem mostrando. Bem, o ciclo cardíaco, como o nome já sugere, é o conjunto de eventos que se repetem durante a atividade cardíaca. E quem são esses eventos? Sístole e diástole. O que é a sístole? Sístole é a contração do músculo cardíaco. Diástole é o relaxamento do músculo cardíaco. Importante a gente lembrar o seguinte: não existe sístole do coração todo junto. Então a sístole e a diástole vão ocorrer de forma alternada entre átrios e ventrículos. Então quando eu falar em sístole, eu tenho que dizer de quem? Sístole atrial ou sístole ventricular. Diástole atrial, diástole ventricular. Ok? Então existem 4 movimentos no coração. 4. Quem são eles? A sístole atrial, a diástole atrial, a sístole ventricular e a diástole ventricular, ok? Então são 4, sístole atrial, sístole ventricular, diástole atrial, diástole ventricular. Qual é a sequência desses eventos? Bem, vamos começar o ciclo com a sístole atrial. Então, marca aqui o início. Então, a sístole atrial seria o primeiro evento do ciclo cardíaco. Como é que estava, então, o coração até esse momento? Estava em diástole atrial e em diástole ventricular. Então o coração estava todo relaxado. O primeiro movimento é a sístole atrial. Com a sístole atrial, o que acontece? Com a sístole atrial, o sangue vai descer do átrio para o ventrículo. Então, tá aqui, vamos passar. Opa, aqui, ó. Então, com a sístole atrial vai haver o quê? A contração do átrio, o sangue desce para o ventrículo, atravessando aqui a válvula atrioventricular. Do lado direito é a válvula atrioventricular direita ou válvula tricúspide. Do lado esquerdo é a válvula atrioventricular esquerda ou válvula bicúspide ou válvula mitral. Ok? Aí tem um parênteses, né? É válvula ou é válvula? Bem, há quem diga que pode ser tanto um como o outro, mas tecnicamente é uma válvula porque é formada por um conjunto de válvulas. As cúspides são as válvulas, tanto que aqui na imagem, válvulas da válvula atrioventricular, ok? Então o sangue vai descer e os ventrículos vão se encher, beleza? Bem, desceu o sangue, passou para os ventrículos que agora vão se contrair. Então vai ocorrer a sístole ventricular, beleza? Com a sístole ventricular, o sangue vai querer sair dos ventrículos. Perceba que ao mesmo tempo que começa a sístole ventricular, começa a diástole atrial. Então, sístole ventricular junto com a diástole atrial. A sístole ventricular, pessoal, vai se dividir em 2 momentos. Primeiro momento, a contração acontece, a pressão aqui aumenta, mas ainda não tem a ejeção do sangue. O sangue não vai ser ejetado. Vai haver apenas o fechamento das válvulas atrioventriculares, porque a pressão aumentou, mas é a chamada fase isovolumétrica. Aumenta a pressão, mas não há mudança do volume de sangue. Então, é a contração, é a sístole isovolumétrica. A sístole contrai, ou melhor, continua, né? A contração continua acontecendo, tá? E aí então vai haver a ejeção do sangue. É a fase de ejeção do sangue, beleza? Bem, vamos ver então aqui, os detalhes. Com a sístole ventricular, vai haver primeiro, não saiu nada. É a fase isovolumétrica. A pressão aumenta e a válvula atrioventricular vai se fechar. Do lado direito, tricúspide, do lado esquerdo, bicúspide ou mitral. Quando o processo, então, se acentuar, vai haver a saída de sangue pelas artérias. A aorta, do lado esquerdo, e o tronco pulmonar, do lado direito. Tudo bem? Bem, próxima etapa é a diástole ventricular. Com a diástole ventricular, o que vai acontecer é a pressão dentro do ventrículo vai ficar muito baixa e o sangue, então, do átrio desce passivamente para os ventrículos. Então, o primeiro movimento do sangue é um movimento passivo, do átrio para os ventrículos. O sangue que saiu pelas artérias também vai querer voltar. Não pode voltar, para que ela não volte, as
válvulas semilunares vão se fechar. Então, olha aqui, ó, com a contração dos ventrículos, com a sístole ventricular, o sangue vai sair, certo? Quando o ventrículo fizer a sua diástole, então, tá aqui, ó, com a diástole ventricular, o sangue vai querer voltar. Para não deixar que ele volte, as válvulas semilunares vão se fechar. O fechamento das válvulas semilunares, então, impede o refluxo do sangue da artéria para o ventrículo. Muito bem. Então, olha só. Aqui, então, ó, temos tudo em sequência. Então, sístole atrial, sístole ventricular com o início da diástole atrial, continua a sístole ventricular, diástole ventricular, e aí fechou o ciclo. Então, olha só, vamos fazer aqui uma brincadeira, então. Imagine que minha mão direita são os átrios, a esquerda são os ventrículos. O que acontece? Então, são 4 movimentos: sístole atrial, sístole ventricular, diástole atrial, diástole ventricular, certo? Mas qual é a sequência cronológica? Sístole atrial. Depois, sístole ventricular e diástole atrial ao mesmo tempo. E, por fim, a diástole ventricular. Então, ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, esse é o movimento. Treina aí. Tudo bem? Durante esses movimentos, o coração emite sons. Esses sons são as chamadas bulhas cardíacas. Então, os sons do coração são as bulhas cardíacas. São 2 bulhas cardíacas. Então, o som do coração é assim, ó. Ouviu? Então, esse é o som gerado pelo coração. São os sons gerados pelo coração. Você percebeu que o primeiro som, a primeira bulha, é mais grave e mais longa. A gente vai chamar de tum. Então, a primeira bulha é o tum. Tum. A segunda bulha, ela é mais aguda e é mais curta. Um som mais seco. Então, vamos chamar de tac. Então, tac, tac. Então, em sequência fica tum-tac, 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 tum-tac. Tudo bem? Então, esse é o som que o coração vai gerar. Agora, o que provoca esses sons? Os sons são gerados na prática em função de quê? Dos fechamentos das válvulas. Quando as válvulas atrioventriculares se fecham, vai ser gerado o primeiro som, a primeira bulha, tum. Quando as válvulas semilunares se fecham, vai ser gerado o segundo som, a segunda bulha, que a gente chama de tac. Então, ó, sístole ventricular, fase inicial, é a fase apenas de aumento da pressão sem mudar o volume, fase isovolumétrica. As válvulas atrioventriculares se fecham. Tum. Diástole ventricular, ainda aqui, ó, a fase isovolumétrica, não muda o volume, muda só a pressão. Caiu a pressão, o sangue que estava nas artérias tenta voltar. Não volta porque as válvulas semilunares se fecham. Vai ser então gerado aqui o segundo som, a segunda bulha cardíaca, que é o tac. Então, tum, tac. Certo? Vamos ver isso agora tudo em sequência. Com a contração dos ventrículos, com a sístole ventricular, vai haver o fechamento das válvulas atrioventriculares, gerando a primeira bulha, tum. Essa é a fase de contração isovolumétrica, não ainda houve ejeção de sangue, beleza? A sístole continua, a contração aumenta, a pressão aumenta muito, então vai haver agora a ejeção do sangue. Então o sangue saiu, as válvulas atrioventriculares se abriram. Com a diástole ventricular, a pressão dentro do ventrículo diminui, tornando-se menor do que nas artérias. O sangue então que saiu tenta voltar. Para não deixar voltar, as válvulas semilunares se fecham. É o relaxamento isovolumétrico, ok? Esse fechamento gera um som, que é o tac, a segunda bulha cardíaca. Quando a pressão do ventrículo se torna menor do que a pressão dos átrios, o sangue naturalmente desce. Esse é o enchimento passivo do ventrículo, ok? Para completar, então, o enchimento do ventrículo, vai haver a sístole atrial, e aí, então, encheu. Contração, fecharam as válvulas atrioventriculares, tum. Relaxamento do ventrículo, tac. E aí o processo segue, beleza? Então, isso é o ciclo cardíaco. Então agora, galera, que a gente já viu isso aqui, eu tenho um desafio para vocês. Ó, essa questão aqui, tá?
é uma questão sobre ciclo cardíaco, beleza? Então eu vou sair da frente, você vai dar o print e vai resolver a questão. Então vamos lá, vamos olhar aqui o gráfico. O gráfico mostra aqui no eixo das abscissas o volume ventricular esquerdo, só vale o lado esquerdo aqui. E aqui nas ordenadas a pressão ventricular esquerda. Então, quando está variando de A para A' e de A para B, está aumentando o volume ventricular. Mas entre A e A' a pressão não muda. Entre B e C, a pressão aumenta e o volume permanece constante. Entre C e D, está havendo uma redução do volume com o aumento da pressão e depois uma queda da pressão. Entre D e A, uma queda da pressão sem mudar o volume. Então perceba, entre B e C não mudou o volume. Então são etapas isovolumétricas. Entre D e A não mudou o volume. Então também é uma etapa isovolumétrica. Ok? Então essas etapas B, C e DA são etapas isovolumétricas. Entre A e A' não mudou a pressão. Então aqui a pressão permanece constante, mas aumentou o volume. Entre A' e B, aumentou levemente a pressão e o volume. Entre C e D, o volume diminuiu. Ok? Entre C e D, o volume diminuiu. O VSF é o volume sistólico final. O VDF é o volume diastólico final. Ou seja, quando chega aqui, quer dizer que a sístole acabou. É o volume sistólico final. Então, no final da sístole, temos esse valor. Certo? E aqui é o volume diastólico final. No final da diástole. Então, vamos olhar aqui as perguntas. Então, lá. Relacione os segmentos a seguir aos eventos ventriculares correspondentes. Ejeção de sangue na aorta. O sangue é ejetado na aorta quando? Quando está havendo a contração do ventrículo, a sístole ventricular, na fase de ejeção. Então tem que haver variação do volume. Então a variação do volume, a redução do volume ventricular ocorre entre C e D. Então entre C e D, está aqui, vamos ligar aqui os pontos. Tudo bem? Contração isovolumétrica. Quer dizer que está aumentando a pressão sem mudar o volume. A contração está acontecendo, a pressão aumenta. Então, está aqui, entre B e C, aumento da pressão sem variação do volume. Então, aqui a contração isovolumétrica. Relaxamento isovolumétrico. Quer dizer que relaxou sem mudar o volume. Se relaxou, a pressão está caindo. Uma queda acentuada da pressão sem mudar o volume. Entre D e A é o relaxamento isovolumétrico. E aí o enchimento passivo e contração atrial é quando o volume do ventrículo está aumentando. Aumento do volume, está aqui, de A para A' é o enchimento passivo e de A' para B é a contração atrial. Está aqui, muito bonitinho. Acertou essa? Beleza. Vamos ver a outra. Relacione os eventos a seguir com segmentos A a D. A válvula da aorta se abre. A válvula da aorta é a válvula que está ligando o ventrículo esquerdo com a aorta. Ela vai se abrir quando? Quando o sangue estiver saindo do ventrículo esquerdo. Ok? O sangue sai durante a ejeção, no começo da fase de ejeção, quando começa a reduzir o volume. Então, a válvula da aorta se abre no ponto C. E aí o sangue está saindo. A válvula mitral se abre. A válvula mitral se abre quando começa o enchimento do ventrículo, quando o sangue desce do átrio para o ventrículo, inicialmente de forma passiva. Isso acontece aqui no ponto A. Então aqui, válvula mitral se abre, ponto A. A válvula da aorta se fecha. A válvula da aorta se fecha no momento em que o ventrículo começa a sua diástole, o relaxamento ainda isovolumétrico, e o fechamento da válvula da aorta gera a segunda bulha cardíaca. Então, quando é isso? Quando começa a haver uma queda da pressão sem mudar o volume. É no ponto D. E a válvula mitral se fecha. A válvula mitral se fecha quando começa a fase de
contração isovolumétrica, a sístole isovolumétrica do ventrículo. Então ele contrai, começa a aumentar a pressão sem mudar o volume. É o ponto B de mola. Beleza? Acertou? Bem, espero que tenha acertado, tenha curtido, tá? Então, ó, se você não se inscreveu ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho, chama a galera, chama seus amigos, manda no grupo do WhatsApp, tá? Divulga no Instagram, enfim, colabora para fazer o nosso canal crescer, beleza? E depois vão vir mais aulas boas, legais no essa, ok? E caso você tenha algum tema de sua preferência, escreve embaixo nos comentários qual o tema que você quer, beleza? Então, um abraço e até a próxima.